28. Então, isso tudo junto vai formar uma equação, ok? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos nos preocupar apenas na parte positiva aqui. Acho que isso é o suficiente. Você se lembra de quantos pontos a gente precisa para conseguir construir uma reta? 5. Não, 2. A gente precisa de 2 pontos. Para colocar no gráfico é 5. Ah, tá. Você vai ter que ter 5. Acho que uns 5, eu não contei ainda. Mas vamos lá. Na primeira aqui, vamos falar da primeira, então. Eu vou pegar a primeira e vou fazer uma cordinha aqui e vou colocar o ponto 1. Vai ser para x igual a 0, que é um valor de x que é menor que 3. Né? Para essa primeira, eu só posso pegar valores de x menor que 3. Então, eu vou ter que o y é igual a 2, sem muita conversa. Então, o primeiro ponto vai ser 0 e 2. Agora, o segundo ponto também, eu vou fazer para x igual a 1, e daí vai ficar y igual a 2 vezes 1 mais 2, que é 4. Tudo bem até aqui? Sim. Então, tá bom. Então, 1, 4. Já temos os nossos primeiros pontos aqui. Isso tudo para a primeira equação. Agora, eu já posso até construir esses pontos, se eu quiser. 0 e 2, né? Bem, eu acho melhor ver todos os pontos primeiro, para ter uma ideia do quão grande, até qual valor eu vou colocar aqui os meus pontinhos, as minhas coordenadinhas, né? Para o segundo, independente do valor de x que eu escolher, o y vai ser 8. Então, de 3 a 5, eu vou ter uma reta horizontal constante em y igual a 8. Agora, vamos pensar para depois de 5, né? Que é, no caso, essa equação aqui. Não precisa se preocupar que eu vou desenhar tudo, então tu logo vai entender o que está rolando. Primeiro, vamos tirar os pontos. Então, daqui, nós podemos escolher o primeiro número inteiro maior que 5, que é o 6. Então, vai ficar como? Menos 4 vezes 6 é 24, certo? Então, se nós pegarmos o x igual a 6, eu vou ter menos 24 mais 28. O y é 4, então. Tudo bem? Ou tá com alguma dúvida? Beleza? Então, beleza. Bem, eu não gostei desse negócio aqui. Parece os fios no meio da minha casa, isso aqui. Deixa eu colocar melhor. Beleza. Agora, último pontinho. Vamos lá. P4. Então, vamos escolher o x igual a 7. Se o x igual a 7, o que vai acontecer? 4 vezes 7 é 28. Então, 28 menos 28, y vai ser 0. Olha só que interessante. Muito bem. Então, temos aí nossos pontinhos. O primeiro que eu vou pegar aqui vai ser... vamos fazer o primeiro ponto, P1 e o P2, né? Então, eu vou até colocar de azul aqui. Oh, meu Deus. Vou até colocar de azul aqui, porque os pontos azuis são referentes a essa parte 1 aqui. E é isso aí. Opa. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro ponto aqui, 0 e 2. Então, veja que os valores de x aqui, eles vão até 7, né? Então, vamos cuidar com isso. Tem que separar em 7 partes iguais. 2, 3, 5, 6, 7. Perfeito. Estou bem de olho. Agora, vamos colocar aqui o 1, então, que é o nosso primeira parte do primeiro ponto. Então, 0 e 2, né? Os valores de y, a gente repara que o mais alto é 4. Então, o y mais alto é 4. 4 e está aqui 4 também. Então, vamos fazer assim, olha só. 1, 2, 3, 4. Nosso primeiro ponto é 0 para x, 2 para y. Então, o 2 está aqui. E o x0 está aqui. Esse é o x0 e o y0 ao mesmo tempo. E esse aqui é o y igual a 2. Então, está aí um ponto. Agora o ponto 1, 4. 1 para x, 4 para y. Então, lembra como é que faz? Pontilhados. Então, está aqui. Então, a nossa primeira parte da reta está aqui. Só que essa reta, ela funciona até o 3. Então, o que acontece?
eu vou ter que subir a reta até o 3 aqui. Então, a gente vai ter... eu vou ter que fazer o seguinte aqui para ficar legal. Tem que puxar um pouco esse gráfico para baixo, porque senão vai pegar ali o resto das coisas, né? Normal. Então, beleza. Então, esse nosso... Qual que é o grande esquema aqui desse gráfico, né? Que ele, na realidade... Essa primeira reta, perceba que ela vai até x igual a 3, ok? E aqui eu tenho só até o x igual a 1. Então, eu vou ter que estender ela até o x igual a 3. 1, 2, 3. Acredito que está perto do 3 ali. O 3 é o terceiro risquinho, não é mesmo? Então, é isso aí. Esse tipo de gráfico ele é complicado de fazer. Vamos olhar agora a próxima aqui, que é essa parte. Essa parte ela funciona de x igual a 3 até x igual a 5. Só que aqui eu não preciso pegar pontos, porque eu sei que o y é sempre 8. Ok? O y é sempre 8. Então, eu vou ter que fazer o gráfico um pouco maior aqui, porque o meu gráfico está só até 4, né? Então, fazer o quê? Vou fazer até 8 aqui. Eu vou te mostrar um site depois que ele resolve esse tipo de coisa rapidinho, tá? Então, 5, 6, 7, 8. Então, na prática, essa reta tem que ir até lá em cima. Então, eu vou fazer ela vou ter que fazer ela um pouco... Vou ter que fazer ela um pouco... Vou ter que apagar ela e fazer ela um pouco mais íngreme. Estraguei tudo aqui, né? Mas é assim, fazer gráfico é uma desgraça, né? Ainda mais um gráfico difícil como esse. Para desenhar é meio ruim, às vezes. Os professores nos livros, eles fazem bonitinho, né? Mas aqui a gente não tem computador para fazer. Tá aí. Então, mais ou menos isso aqui. Foi até 8. Vamos puxar o 8 um pouco para baixo, para ele ficar mais factível aqui. Isso. Agora sim, agora chegou no 8, para x igual a 3. Que é o que a gente espera, né? Olha só. Se a gente jogar x igual a 3 nessa equação, vai dar 8. Então, tá lá no 8. Agora, de 3 a 5 é 8 constante. Então, se é 8 constante, o 5 está... Tem que dar uma reduzida aqui. O 5 está onde, né? 2, 3, 4, 5. Então, até o 5 vai ser constante. Assim. Uma reta constante, veja. Para qualquer valor que eu pegue de 3 a 5, eu vou ter constante. O 4 vai ser 8. 4,5 é 8 também. O 3 é 8. E assim vai, é tudo 8. É o que a gente espera de um y igual a 8, que é o que está acontecendo aqui no meio. Agora, na parte de baixo, primeiro, a gente nota uma coisa, a reta é decrescente. Por quê? Porque o número que multiplica o x, ele é negativo. Falei brevemente para ti sobre isso ontem. Então, a reta vai ser para baixo. E a gente repara isso mesmo, porque para o x igual a 6, o y é 4, então desceu, né? Então, x igual a 6 está aqui. Então, eu vou ter que descer, e quando chegar no 6, vai dar o 4. Poderia ter feito ali os pontinhos? Poderia, mas é uma perda de tempo. Né? Que a gente sabe que vai ter um pontinho, esse pontinho aqui, no caso. E agora eu vou ter outro pontinho quando x igual a 7, y igual a 0 lá embaixo. Né? Então, eu só vou continuar a reta aqui. E pronto. Esse é o nosso gráfico. Então, não é simplesmente uma reta, porque não é simplesmente uma equação só, são 3. São 3 equações que definem a função h de x. Beleza? Uhum. Mas é sempre o mesmo processo. Pega pontos e une os pontos. Né? Notando que de uma parte para outra da equação, eu vou ter retas diferentes. Aqui é uma reta, aqui é outra reta, e aqui é uma terceira reta. E daqui não muda mais, né? Porque para maior que 5 é sempre essa mesma reta. Beleza? Sim. Perfeito. Então, nós construímos um gráfico um tanto difícil. A primeira questão, a punk, era essa. Eu falei que hoje teria umas questões meio punks aí. Tá bom, vamos lá. Eu quero colocar uma conta aqui bem interessante. Esta aqui.
Ah, não, aqui já tem a equação. Eu não quero a equação. Eu quero uma conta que não me dê a equação. Aqui está complicado de dar uma conta sem equação nesse livro. Esse livro não tem tanta conta sem equação. Vou pegar num outro lá, um outro livro melhor que eu tenho aqui para isso. Se bem que eu troquei o livro, eu não vou conseguir pegar rápido. Assim. Bem, eu vou bolar uma equação, eu vou bolar uma conta, então, para a gente pensar assim. Melhor pegar do livro, só um segundo. Esse livro está me decepcionando. Apesar dele ser bonito, o outro tem mais coisa. Bonor? É, o nome do livro é Bonor. Pelo menos eu sei de cor onde está tudo nesse livro. Apesar dele ser mais feio. Então tá bom. Beleza? Tem uma conta bem interessante aqui. Ó. Vou colar aqui para você. Você vai ter que me ajudar um pouco. Vou fazer algumas perguntinhas. Beleza. Vinícius trabalha como disc jockey e cobra um valor de R$200 fixo, além de um valor adicional de 90 por hora para animar uma festa. Indicando Y como valor recebido em reais e X a quantidade de horas trabalhadas, escreva a equação que relaciona Y e X. Será que você consegue escrever a equação que relaciona aqui o dinheiro que ele recebe pela quantidade de horas trabalhadas? Ah, por isso que eu não gosto de matemática, nossa. Ah, então, vamos ver umas questões. Vamos ver alguns exemplos que envolvem mais essa construção de equações, então. Aqui. Ó. Vamos ver aqui. Por exemplo, essa situação. Né? É um táxi. Basicamente, o que está escrito nesse texto é que o valor da bandeirada, ou seja, o valor que tu paga para entrar no táxi, que nem no Uber, é R$4,10. Tá bom? E o valor que tu paga a cada quilômetro é R$2,50. É isso que está escrito aqui. Sendo assim, o valor que você vai pagar, o preço cobrado por ele, vai ser igual a R$4,10, que é o valor que tu paga só para entrar, mais R$2,50 vezes X, onde X é a quantidade de quilômetros. Faz sentido essa equação? Faz. Então, né, ó, vou te pedir uma coisa. Lê esse texto aqui, né, para tu entender bem o que está rolando. E agora pensa. Se é o caso, se a cada quilômetro a gente paga R$2,50, então, qual vai ser o preço total que a gente vai pagar se ele andar 2 quilômetros? Né? Vai ser os R$4,10, mais 2 vezes R$2,50, que é 5. 2 vezes R$2,50 é 5. Então, 5 mais R$4,10 é R$9,10. Então, a princípio, se ele andar 2 quilômetros, vai pagar R$9,10, beleza? Uhum. Então, essa equação faz todo sentido do mundo, né? Preço igual a R$4,10 mais R$2,50x. Agora, beleza. Veio essa segunda situação. Vou terminar de ler e me fala. Já li. Muito bem. Então, você entende que está rolando aqui um vazamento, né? Quanto mais o tempo passa, menos água tem na caixa. Ela estava cheia e a gente nota que a cada hora diminui 6 litros. Inicialmente ela estava cheia com 1.000 litros. Sendo assim, a equação que ele está propondo aqui é a quantidade de água que sobra na caixa depois de um determinado tempo. Beleza? Uhum. Como a gente perde, ou seja, diminui 6 litros por hora, então a quantidade na caixa vai ser os 1.000 litros iniciais, menos 6 vezes a quantidade de horas que está vazando. Okay? Então, se vazar, por exemplo, 10 horas,
vai ser 1000 menos 60, certo? Tudo bem até aí? Uhum. Beleza. Então, veja, é bem lógico a construção de equações. Vai ser sempre um valor inicial, mais ou menos um valor associado ao que está variando, que no caso aqui é o tempo, né? Aqui era a quantidade de quilômetros. É sempre assim que se constrói a equação, é com essa lógica, tá? Então é um exercício de abstração e criatividade também. É bem interessante. Então, lê a terceira situação aqui, por favor. Já li. Legal, então tu entendeu que é um veículo, né? Que ele gasta uma boa quantidade de combustível por quilômetro aqui, 0,25. Sendo assim, se a gente quer saber o quanto ele vai consumir de combustível, tendo percorrido uma determinada distância, em quilômetros, né? É só você fazer, então, a quantidade de combustível, que é Y, é igual a 0,25 vezes a quantidade de quilômetros. Se ele andar 4 quilômetros, vai gastar 1 litro. Perfeito. Então, é essa lógica que eu quero de ti, tá bom? Agora vamos voltar para aquele probleminha lá do Paint. Muito bem. Dá uma boa lida agora e com calma tenta construir a equação. Lembra que ela sempre vai ser nos moldes de... Sempre. Y igual a AX mais B. Né? O valor fixo, o valor que multiplica o X que está associado à variação. Para tu descobrir qual é a equação, tu tem que descobrir qual é o A e qual é o B. No caso, associado ao DJ aqui, beleza? Uhum. Bom, vou te dar uns minutinhos. Mas se quiser me fazer qualquer pergunta, eu estou aqui. Também não tem problema. Então, eu fiz assim, ó. Ele já vai receber 290. Aham. E eu coloquei que ele trabalhou por 3 horas. Certo. Aí vai dar mais 270. 270. Bem, note que na primeira questão, ele não está pedindo exatamente qual que é o valor específico. É a equação. Okay? Nós queremos a equação na primeira. O seu áudio tá muito baixo. Está muito baixo? Aham, E agora, melhorou? Sim, mas quando você fala, vai tipo sumindo a sua voz. E agora? Agora tá melhor. Testando. Tá melhor? Tá. Tá bem melhor. Sim. Tá melhor do que estava antes. Uhum. Tem certeza? Sim. Então tá bom. É que eu tava arrumando aqui o negócio já que você tinha falado. Beleza, ó. Qualquer coisa tu... É que eu comprei um microfone ontem. Tipo, o microfone ele veio entre a tua aula e essa. Então eu tô configurando ainda, mas tu me avisa se tiver um lixo o áudio, tá? Ok. Então tá bom. Beleza. Se tiver estourado, fala, hein? Eu arrumo rapidinho aqui. Olha só, o que está rolando aqui? Nós precisamos do A e do B. Nós precisamos daquilo que está associado às variações. Então a gente já viu que o Y é um valor recebido, ok? Eu não quero um valor específico. O que eu quero é a equação. Para que eu possa descobrir quanto ele vai ganhar associando a qualquer horário, qualquer quantidade de horas que ele tenha trabalhado. Uma equação para sempre. Tá? Uhum. Então, me diz aqui, qual que é o valor fixo que ele recebe para ir trabalhar, independente da quantidade de horas que ele vai trabalhar? 200. 200. Então, o valor fixo aqui nessa equação é sempre o B, coeficiente linear.
Então, aqui é 200, beleza? Ah, tá. Então, o fixo é sempre o B, né? O que Isso. não tipo, vai mudar. O que não vai mudar, exatamente. Tem um outro valor aqui. Qual que é esse valor que fala ali no enunciado? O R$ 90. Então, ele é o quê? Ele não é o valor que tu recebe a cada hora trabalhada? Uhum. Muito bem. Então, por isso que eu tenho que colocar 90 vezes a quantidade de horas trabalhadas, que é X, ok? Ah, sim. Sacou a ideia? É isso aí. Uhum. Pronto, essa é a equação. A quantidade que ele vai receber, que é Y, vai ser igual a 90 vezes a quantidade de horas trabalhadas mais 200, que é o valor fixo que ele recebe para ir trabalhar. Então, ele Uhum. pode trabalhar 70 horas. Vai ser 90 vezes 70 mais 200, porque ele sempre vai receber esse e 90 a cada hora. Beleza? Muito bem. A B, essa função é uma função afim? É. Por que ela é afim? Porque ela respeita esse formato. Se eu fosse fazer um gráfico, daria uma reta. Uhum. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou por uma festa de 2 horas? E aí, minha amiga? Você tem que responder. Faça a conta e me diga a resposta. Dá 180, né? E o 200 ali? Ele não vai receber o valor de 200 que ele Não, dá recebe? 180 se ele trabalhar por 2 horas mais os 200. Isso aí sim. A resposta é 180 mais 200. 380. Isso aí. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. Se Vinícius recebeu 515 em determinada festa, por quantas horas ele prestou o serviço? Veja, aqui a gente já sabe quanto que ele respondeu, ok? Uhum. Já sabemos quanto que ele recebeu. Estou dislexo hoje, desculpa, é que eu não comi ainda. Se Vinícius, ele recebeu 515, qual letra representa a quantidade de dinheiro que ele recebeu nessa equação aqui? É o Y ou é o X? Calma aí, não entendi. Qual letra, o Y ou o X, representa a quantidade de dinheiro que ele recebe? É o Y, que ele vai receber, porque o né? X é a quantidade de horas, ok? Uhum. Isso. Já está aqui no enunciado, olha só. Y, valor recebido. X, quantidade de horas. A gente sabe que ele recebeu 515. Ok? Uhum. Você, então, tem o Y e quer encontrar o X, que é a quantidade de horas. Então, vai lá. Descubra para mim qual é o X, qual é a quantidade de horas quando ele recebeu 515 reais. Aí tem que fazer 90 vezes os minutos contados, né? Bem, você quer descobrir a quantidade de minutos. Você quer descobrir isso. Então, você vai ter que isolar o X. O X está desse lado. Tu não vai conseguir encontrar o valor dele se ele ficar desse lado. Você tem que isolá-lo primeiro, deixá-lo sozinho. Porque você quer o X e você tem o Y. Uhum. Então, qual que é o valor do Y? Não é 515? Y é a quantidade de dinheiro que ele recebeu, 515. Igual a 90 vezes X mais 200. Então, agora nós queremos encontrar o valor do X. Ok? Você tem que deixá-lo sozinho. X igual a alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que passar esse 200 para o outro lado. Vai ter que lembrar de trocar o sinal. E depois passar o 90 para o outro lado. Lembra desse processinho de isolar uma letra e encontrar o valor Sim. dela? É isso que você Lembrei tem que agora. fazer aqui. Vai lá, então.
Bom, eu acho que eu lembrei. Aí, tipo, troca o 200 na onde tá o Y e joga o 515 na onde tá o 200, não é? Não. Você tem que deixar o X sozinho. Bem, tu provavelmente prefere deixar o X do lado esquerdo, né? Então eu acho que essa é a primeira dificuldade aqui. O X não precisa estar do lado esquerdo para que tu encontre o valor dele. Ele pode ficar do lado direito. O importante é que ele fique sozinho. Então não adianta tu jogar o 515 para cá, que ele vai ficar do lado do X, e nós não queremos nada do lado do X. Nós queremos ele completamente sozinho. Então vamos passar o 200 para o outro lado. 515, se o 200 está somando, ele vai para o outro lado, diminuindo. Lembra disso? 515 menos 200 igual a 90 vezes x. Muito bem, agora vai lá, termina a conta. Você tem alguma previsão de prova na sua faculdade já? Só em abril agora. Só em abril. Tá longe, temos bastante tempo ainda. E tá faltando um monte de professor, então eu nem sei se a gente vai conseguir terminar o primeiro semestre. Faltando professores? Sua faculdade é pública? Aham. Ô, louco. Qual é a faculdade dos pais? É a FATEC. A FATEC, pode crer. Nossa, que horror. Eu não consigo lembrar como que eu faço isso. Tipo, eu tô tentando, mas parece que eu nunca aprendi isso. Com certeza você aprendeu. 515 menos 200 é 315, ok? Sim, mas Até aí tudo aí bem. depois eu, tipo, eu divido ele, eu multiplico com 90? O 90, veja, o foco aqui é deixar o x sozinho. É isso que tu tem que ter em mente. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente quer encontrar o valor do x. Como que a gente vai encontrar o valor de x? Por comparação. Eu vou ter x aqui do lado direito e um número qualquer aqui do lado esquerdo. Que seja o 666. Significa que x é igual a 666. Ok? Como é que eu sei isso? Porque eu estou vendo que tem um sinal de igual entre os dois. Então é uma comparação. Descobrir o valor do x, 666. Mas para isso ele tem que estar sozinho. O 90 está multiplicando o x. Então a gente aprendeu na escola que quando nós queremos deixar algo sozinho, nós temos que passar o que está multiplicando o x para o outro lado. Se o que está multiplicando o x é o 90, né? Se ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo o 315, entendeu? Dividindo. Então agora você tem que fazer 315 dividido por 90 na mão. Vai ter que fazer na mão aí a continha, sem usar a calculadora. Você pode mostrar de novo como que você fez aquele negócio ontem? Tipo, que você fez um negócio fácil? Posso, claro. Bem, 315, né? A gente tem que pensar um número que esteja associado com 90, que eu consiga... Bem, daí, claro, né? Para fazer por esse método, é necessário um pouco de prática, né?
Uhum. Eu vejo 90, mas eu não penso no 90, eu penso no 9, que é a tabuada que eu conheço. Daí eu penso na tabuada do 9. Qual número na tabuada do 9 é mais próximo de 315? Bem, no caso de 31,5, né? É o 9 vezes 4, que é 36, certo? Então eu posso fazer o seguinte: 315 é igual a 360 menos 45. Faz sentido? 360 é justamente. 315 é justamente 360 menos 45. Uhum. Então eu posso colocar tudo embaixo de 90. Mas por regra de fração, eu posso fazer um de cada vez. É melhor no nosso caso. Agora ficou fácil. Por quê? Porque 360 dividido por 90 é a mesma coisa que 36 dividido por 9, que na tabuada a gente sabe que é 4. E quanto que é 45 dividido por 90? Bem, 45 é metade de 90, claramente. Então isso aqui é a mesma coisa que metade, é a mesma coisa que um meio, é a mesma coisa que 0,5. Uhum. Metade. Quanto que é 4 menos 0,5? 3,5. Então, a quantidade de horas que ele teve que trabalhar para receber ao total R$ 515 foram 3 horas e meia. Ok? Uhum. Então é Ah, isso. deixa pra lá, isso daí é difícil. Tu achou difícil essa técnica? Achei melhor fazer a normal mesmo. Então faz aí, por favor. Faço. Sempre é claro, eu entendo que é difícil. Porque aqui ainda está bem fácil. Às vezes é praticamente impossível de usar isso aqui, porque vai ter número com vírgula, né? É complicado. Uhum. Mas, assim, para uma aproximação é muito bom, achar uma aproximação. E aqui os números são bem bonitos, funcionaram bem ainda. Às vezes não funciona bem. Se tu puder, então, fazer para mim, só para eu ver como é que tu tá de operações básicas, tá? 315 por 90. Uhum. Depois você me ensina a fazer divisão com a vírgula, Claro, é bem tranquilo. porque eu sempre bugo depois do que eu tenho que tirar o zero, depois de contar as casinhas. Ah, sim. Eu acho que eu faço a divisão toda errada, porque eu nunca mais fiz assim. Me manda uma foto do que tu fez. Uhum. Não tem problema, tá? Você tá aqui para aprender. Pode errar à vontade. Você só não pode errar na prova. Tá, eu não lembro como que faz depois que eu. Ó, vou te mandar o jeito que eu fiz. E tá faltando, porque depois da vírgula eu não sei mais o que eu coloco. Tipo, como que Você desce tinha que assim. descer um zero, só isso. Um Então, zero que não está na conta ali. eu Mas desci, manda aí que eu faço para você. eu desci o 5. Não, eu quero que você me explique, porque eu não lembro como faz de duas e nem com vírgula depois da, tipo, na chave, sabe? Uhum. Manda aí que eu explico qual que é o problema. Hum.
É. Tá esquisito. Uhum. Vamos ver aqui. Eu já tentei aprender várias técnicas de divisão, só que nenhuma eu consigo lembrar. Esse 5 não era para estar aqui embaixo, era para estar do lado do... Bem, é que começa que tu errou na diminuição, né? 31 menos 27 não é 16. Teu erro tá aqui já. Então, tá bem estranho. Cuidado, né? Vamos lá. 315 dividido por 90. Ocorre que você não pode pegar vezes 3, até porque você colocou 3, mas 3 vezes 90 não é 27 também, né? Uhum. 3 vezes 90 é 270, né? Então, sim, de fato, você tem que pegar todos os 3 números para começar a divisão, porque 3 é menor que 90 e 31 é menor que 90. Então, tem que pegar 315. Então, foi isso que eu aprendi errado. Eu lembro até hoje a minha professora falando que nunca se pode pegar, tipo, 3 números, que é mais complicado. Sempre pegue 2 e tente resolver, tipo, de passinho em passinho. Aí ela falou... Tua professora tem merda na cabeça. Ela falou isso, e um monte de gente ficou bugado no dia. Eu lembro até hoje, lá no fundamental. Ela falou assim, sempre pegue o 9, tipo, o primeiro número da casinha, e tente multiplicar as duas casas e depois indo de 2 em 2, falando. Esse é o método Paulo Freire, de dar aula de matemática. Não, tá completamente errado. Porque para mim eu sempre lembro disso. Aí eu sempre tento dividir só os 2 primeiros e depois eu divido o terceiro. Não, tá errado. É assim, ó. Eu vou escrever aqui para você lembrar depois. Ó. A divisão começa quando pegamos o número que seja igual ou maior que o que está na chave. Então, no caso aqui, a gente é obrigado a pegar o 315 inteiro. Uhum. Porque se eu fosse pegar o 31, ele seria menor. Tem que ser maior ou igual, como está escrito ali. Muito bem, então, vamos pegar o 315. Então, você percebeu perspicazmente que tem que ser o 3 mesmo. 3 vezes 90 é 270. Porque, né, só tem o 0 ali de diferença de 3 vezes 9. Então, a hora que a gente diminui aqui, vai ficar... Vai ficar quanto aqui? Vai ficar 5, empresta 1, 11 menos 7 é 4, 0. Olha, aquele mesmo 45 que tinha aparecido aquela hora. Então você multiplica o número de baixo com o de cima, né? Isso. Daí o que surge dessa multiplicação, que é o 270, a gente diminui. Aí deu 45, ok? Uhum. Bem, teve um resto, nós não queremos resto. Então, como não tem mais nenhum número para descer, nós vamos ter que colocar a vírgula e colocar 0 aqui. Ok? Então, eu vou escrever aqui embaixo. A divisão acaba quando não temos mais números para descer. Porém, se ainda temos um resto, que é esse número ali no final, podemos continuar com a vírgula. Para isso, colocamos a vírgula no quociente, que é o número embaixo da chave, e colocamos um 0 no resto, no lado direito do resto, melhor assim. Mais didático que isso, só se tu pegar o livro da sexta série, lá, alguma coisa assim. Beleza. Então, agora... bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na tabuada do 9 de novo. 9 vezes quantos dá 45? 9 vezes 5. Então, significa que 90 vezes 5 dá 450. Porque a única coisa que muda é o 0 na frente. Uhum. Pronto, então 0, 3,5, igual que eu havia encontrado anteriormente. Acabou a divisão.
porque o resto é zero. Beleza? É isso aí. Então, o processo é esse. Pegue o número que é maior ou igual que está na chave, pensa na tabuada do número da chave. Qual número tem que multiplicar para chegar em um número menor ou igual ao que a gente pegou? Coloca o número aqui e diminui. Supostamente acabou a conta. Queremos continuar. Sobrou um resto. Coloca a vírgula, desce um zero. Um zero que não está ali para descer. Normalmente a gente desce os numerozinhos, mas não tem nada ali para descer. Então a gente desce o zero. E agora, felizmente, a conta acabou. Às vezes às vezes aparecem dízimas periódicas, né? Que são aqueles números que nunca acabam, tipo 0,333333, que aparece quando a gente faz 1 dividido por 3, por exemplo. Mas nesse caso acabou, que legal. Então, 3h30. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Então, vamos continuando. Insane hoje, né? Hoje as questõezinhas estão complicadas, mas não se preocupe. Bem, eu quero cobrar uma outra questão desse tipo, de tu interpretar e chegar na resposta, para depois só a gente ver um outro método muito importante, que é você encontrar a equação por meio de pontos. Esse método é bem interessante, bem importante também. Então, o problema é que, sabe, esse assunto ele não é bem do primeiro ano do ensino médio. Ele é tipo do 7º ano, do 8º ano. Por isso que nesses livros de ensino médio não tem muito isso de construir equação, sabe? Então eu tenho alguma dificuldade de encontrar. But, achei uma aqui. Acredito que você pode tentá-la. Você vai tentá-la nesses últimos minutos de aula, claro, com esse nosso apoio Rede Globo aqui da questão que a gente acabou de fazer. Vou te mandar no WhatsApp. Então, o negócio é o seguinte, minha cara. Você vai dar uma boa refletida sobre essa question aqui, tá? Nós temos muito material para isso. Vou te mandar tudo que a gente já resolveu hoje. E é isso. Vou te dar, então, até às 8h55 para você tentar resolver essa conta. Perceba uma coisa, eu quero que você perceba como esse meu método didático ele realmente é funcional. Lembra naquelas primeiras 3 contas que eu te passei lá, da caixa de água, do táxi? Aquilo lá, você entendeu o processo, mas não entendeu como é que faz. Você só começou a entender como é que faz com a do DJ, certo? Sim. Por quê? Porque você tentou um pouco, sacou? Então, é obrigatório que você tente um pouco sem eu te explicar nada, para você aprender de verdade. Então, tá lá no WhatsApp as coisas que a gente fez, tente usar como exemplo para resolver essa aqui, tá bom? Ok. Beleza, eu volto logo logo. Claro, sempre lembre-se que, como nós estamos no assunto de equação de primeiro grau, a tua equação sempre vai ter esse formato aqui, né? Y igual a x mais b. Se ele pede a equação, ele pede o valor do a e do b. Ok. Boa sorte.
Ok, vamos lá, vamos lá. Conseguiu desenvolver alguma coisa aqui? Eu sei que o B eu não consegui achar, porque não tem, tipo, um número fixo. Tem o 0,25, mas isso daí, tipo, é o valor do A, não é? Não tem B, B é zero. Realmente Então, você percebeu, B é zero. O que você tem ali, né, o valor do lado do X, tu quis dizer, né? Que é o A, coeficiente angular, né? Isso aí. Escreva no caderno a fórmula que relaciona o valor Y a ser pago pela impressão em reais e o número N de cada uma dessas gráficas. Então, na gráfica A você paga um pouco mais, né? Então, como é que ficou a equação da gráfica A? Encontrou a equação? ai, calma aí, eu troquei os valores. Eu pensei que a gráfica A cobrava 0,25 e a gráfica B cobrava 0,30. Enfim. Isso. Então, como é que ficou a equação? O número N é tipo um número que eu vou colocar, tipo, aleatório, não é? Isso. Então, ele aparece na equação, né? Isso aí. Uhum. Portanto, Y na gráfica A, por exemplo, é N vezes 0,30. Pronto, só isso. A gráfica B, mesmo esquema. Uhum. Y igual a 0,25 vezes N. B, as grandezas Y e N são diretamente proporcionais? São. Por quê? Porque se eu aumento N, eu obviamente aumento Y. Quanto mais folhas eu quero imprimir, mais eu vou pagar, certo? Uhum. N é a quantidade de folhas, Y é o que eu pago, então, sim, elas são proporcionais. Se Sofia encomendar 1000 folhetos na gráfica B, quanto ela vai pagar? Agora é com você. Aí eu coloquei 1000 vezes 0,25 igual a 250. Isso. Muito bem. Isso me fez lembrar que você me pediu para como faz divisão com vírgula. Né? Uhum. Bem, eu mostrei lá como tem vírgula na resposta. Tudo bem. Então, agora eu vou te mostrar como que faz quando a gente tem vírgula na conta. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos fazer assim, 2,50, por exemplo, dividido por 0,5. Ok? Uhum. Bem, o que a gente tem que fazer nesse caso? Tem que lembrar, primeiro de tudo, que uma divisão é uma razão. Talvez isso te ajude. Então, se a gente está fazendo essa divisão, é a mesma coisa que se estivesse fazendo uma fração um tanto esquisita, assim. Ok? Muito bem. Também é um fato que quando a gente multiplica um número por ele mesmo, ele continua o mesmo número. Por exemplo, a minha idade, 30. Se eu multiplicar por 1, continua sendo 30, certo? Uhum. Muito bem. Se eu multiplicasse isso aqui por 1, não mudaria nada, continuaria a mesma coisa. Mas também é um fato que qualquer número multiplicado por ele mesmo, quer dizer, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, por exemplo, se eu fizer 30 vezes 10 dividido por 10, também vai dar 30. Porque esse número aqui é 1. 10 dividido por 10 é 1. Tudo bem? Ok. Claro que, por regra, você faria, no caso, 300, né? Porque 30 vezes 10 é 300, dividido por 10, mas daria 30 do mesmo jeito. Então, a questão é que quando você multiplica por um número igual em cima e embaixo, fica o mesmo valor. Pode ser escrito de outra forma? Pode, mas é o mesmo valor. Fração tem muito disso, né? Essa fração aqui é a mesma coisa que essa. É a mesma quantidade. Se tu fosse comer uma pizza e tu comesse um meio dela, comeria metade dela. Se tu comesse 2/4 dela, no caso tu separou ela em 4 pedaços iguais,
e comeu 2. Também comeu metade. Uhum. Então, frações, é muito comum poder escrevê-las de forma diferente, mas representando a mesma quantidade. Por que eu falei tudo isso? Porque agora eu vou juntar tudo isso numa conta só. Eu não gosto de vírgula. Nós não gostamos de fazer divisão com vírgula. Talvez não seja nem possível nesse método aqui. Então eu vou transformar esses dois números em números sem vírgula. Tal qual você fez agora há pouco, que multiplicou isso aqui por 1000 e virou um número sem vírgula, eu vou multiplicar por 100. Como é que eu sei que 100 já vai deixar sem vírgula? Porque como tem 2 números depois da vírgula, eu tenho que multiplicar por um número de base 10 que tenha 2 zeros. Sacou? Essa é a ideia. Tem 2 números depois da vírgula, multiplico por um número de base 10 que tem 2 zeros. E se eu vou multiplicar, eu tenho que manter a igualdade. Isso aqui tem que continuar sendo a mesma coisa. Portanto, eu tenho que multiplicar por 1. 100 em cima e 100 embaixo. Se eu multiplicar os números de cima, vai ficar 20... Quer dizer, vai ficar 250. Desculpa. 2,5 vezes 100, 250. E 0,5 vezes 100 é 50. Logo, bem, ficou desse jeito aqui. Eu posso já fazer desse jeito aqui também, então eu posso trocar. Né? Isso aqui não é igual, isso aqui tudo, que é o que está aqui, não é igual a 250 sobre 50? Uhum. Então a gente pode fazer a divisão 250 sobre 50, que é muito mais fácil, né? Na prática, eu já posso até cortar os zeros e ver que a resposta é 5. Beleza? Uhum, entendi. Então é isso. Bem, claro, você tem que treinar bastante, né, para fazer nessa velocidade e tal, e rever para entender melhor. Mas a ideia é essa, tá bom? Ok. Então é isso. Pena que você não pode continuar por mais 1 hora, mas amanhã, 2 horas de aula então, beleza? Ah, não, amanhã você não pode, né? Não, só semana Tudo que bem. vem. Só semana que vem. Beleza, então. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau.